Vamos lá, galera, mais uma aulinha aí, capítulo 23, né, de Matemática 2, relação entre grandezas de espécies diferentes. Vamos lá, vamos ver o que isso aqui tem de novo para nos mostrar aí, né? Deixa eu trazer mais para cá. Melhora um pouco aqui. Tem uma sombrinha aqui nos atrapalhando. Deixa eu só enquadrar aqui. Tá. Deixa eu ver se melhora aqui com claridade. Assim também. Beleza. Então, olha só. Definição de grandezas de espécies diferentes. Para denominar... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu não vou ler no livro. Vou ler direto aqui na tela. Isso sim. Para determinar a razão entre grandezas de espécies diferentes, determina-se o quociente, né? Que seria o quociente de divisão ou fração, né? Aquele símbolozinho, né? Aquele algoritmozinho da fração. A gente vai, né? A está sobre B, ou A está sobre B, né? Esse algoritmozinho aí da divisão, beleza. Entre as medidas dessas grandezas, nesse estudo não existe a preocupação nem a possibilidade de transformar as medidas para mesma unidade. O que ele está querendo dizer aqui, galera, eu vou deixar a caneta aqui no ponto aqui, para a gente não perder o fio da meada. Tá aqui na vírgula. O que ele está querendo dizer aqui? Se você tem grandezas diferentes, né, você não precisa se preocupar em criar uma nova grandeza, embora já exista, né, algumas nomenclaturas quando se tem duas grandezas diferentes, mas o que é que não existe? A preocupação com isso, tranquilo? Visto que as espécies são diferentes, assim, essa razão deve ser acompanhada da notação que relaciona as grandezas envolvidas. Neste capítulo serão estudados algumas grandezas. Deixa eu botar assim, tá? De espécies diferentes que são muito importantes. Beleza, e já vamos até começar com uma delas aqui, né? Tá aqui, ó, velocidade média. Vamos ver o que está falando sobre velocidade média aqui. É comum ouvir frases do tipo: Luiz estava dirigindo a 60 km por hora quando houve a colisão. Então a velocidade média, galera, é uma grandeza que relaciona quilômetros e hora. Tranquilo? Então, ó, o novo modelo desse carro permite velocidade de até 300 km por hora. Então, ó, a velocidade média é uma grandeza que relaciona quilômetros e hora. Tudo bem? A velocidade máxima permitida nessa rodovia é de 80 km por hora. O que acontece? Você arruma um nome, né? Foi determinado um nome aqui, convencionado um nome, né, que corresponde a quilômetros por hora. Que nome é esse? Velocidade média. Simples assim, né? Você não precisa... você só faz a divisão, bota lá quilômetros por hora, isso já significa velocidade média. Vambora, vamos ver como é que isso vai ficar bem tranquilinho pra gente. A sigla quilômetros por hora significa... a sigla km por h significa quilômetros por hora.
indica a quantidade de quilômetros que um automóvel percorre em 1 hora, em média, né? Por isso, tá escurinho aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui, deixa eu trazer o livro para cá, isso, assim. Por isso, quando se fala em velocidade média, ó, o símbolo da velocidade média aqui, galera, é o V com esse Mzinho aqui, tá vendo? Pensa-se na divisão entre a distância em quilômetros, na divisão entre quilômetros, né? Nesse caso, é o tempo em horas, no exemplo, portanto, vai ficar assim, ó, velocidade média, aqui, ó, velocidade média é igual a distância percorrida, tempo gasto, né? Tem um exemplozinho aqui que vai deixar isso bem tranquilinho pra gente aí, ó. Carlos faz o percurso Rio de Janeiro-São Paulo de carro em mais ou menos 4 horas. Se a distância entre as cidades é de aproximadamente 435 km, qual a velocidade média do veículo de Carlos nesse trajeto? Galera, ó, velocidade média, quilômetros dividido por hora, A sobre B, tranquilo? Então, ó, você vai pegar os 435 quilômetros e vai dividir pelo tempo. Qual foi o tempo, né? Que está em hora, 4 horas. Quando você faz essa divisão, você encontra 108,75 km por hora. Essa é a velocidade média. As grandezas aqui, galera, quilômetros e horas, foram modificadas? Não, né? Elas continuam como quilômetros por hora. Só que essa grandeza, ela tem um nome. Qual é o nome? Velocidade média. Tudo bem? Tem uma outra grandeza bem parecida com isso. Então, ó, portanto, a velocidade média do veículo de Carlos é de 108,75 km por hora nesse trajeto. Beleza? Só para poder finalizar aí com uma resposta. Beleza, vamos vir aqui agora. Densidade demográfica. É muito parecido, tá, galera? Na verdade, é igual, só recebe nomes diferentes. Vamos ver como é que funciona. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes de uma região e a área desse local. Ou seja, aqui, ó, densidade demográfica, número de habitantes por área da região, né? Vai estar lá o número de habitantes. Você vai fazer o que? Vai dividir pela área daquela região. Simples assim. Esse número de habitantes dividido por área tem um nome. Qual o nome? Densidade demográfica. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o próximo aí, ó. De maneira geral, calcular a densidade demográfica de uma região é o mesmo que determinar quantos habitantes estariam em cada quilômetro quadrado, caso a população fosse igualmente distribuída nessa área. Sempre que falar em área, né, galera, a gente tem que lembrar que é sempre ao quadrado, por isso que ele falou quilômetro ao quadrado aí, né? Tudo bem, galera? Então, beleza. Vamos virar aqui. Daqui a pouquinho isso vai ficar muito tranquilo pra gente aí. Tá aqui, ó. Tem um exemplo aqui, ó. De acordo com os dados do IBGE, o estado do Rio de Janeiro registrou 15.989.929 habitantes em 2010. A área do estado é de aproximadamente 43.777.954 km². Calcule a densidade demográfica do estado do Rio de Janeiro. Aí, ó,
tem que pegar o número de habitantes, que é 15.988.929, dividir pelos quilômetros, né, quadrados, que é 43.777.954 quilômetros. Fez essa divisão, o que vai acontecer? Vai aparecer como resultado o número 365,25 habitantes por quilômetros quadrados. Em cada quilômetro quadrado vai ter 365,25 habitantes. Em cada quilômetro quadrado. Beleza, galera? Portanto, o estado do Rio de Janeiro possui densidade, porque a densidade é a grandeza que relaciona habitantes por quilômetro quadrado. Então nós chamamos de densidade. Portanto, o estado do Rio de Janeiro possui a densidade demográfica de aproximadamente 365,25 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza, galera? Então é só dividir um pelo outro, né? Dividir o número de pessoas pelo número de habitantes, né, por quilômetros quadrados aí. Beleza, esse aqui tá, é mais um relato. Vamos direto aqui no próximo assunto aqui, ó. Consumo médio de combustível. Esse aqui que eu falei que era bem parecido lá com quilômetros por hora, né? Tá assim, ó. Quando se diz que um carro faz 14 km por hora, faz 14 km por litro, tá vendo? Até confundir, ó. 14 km por hora, 14 km por litro, tá vendo? Então, olha só, quando se diz que um carro faz 14 km por litro, isso significa que com 1 litro de combustível, o carro percorre 14 km. Essa é a ideia de consumo médio. Olha o símbolo de consumo médio aí, galera. Aqui, ó. Consumo médio de combustível. Que nada mais é do que a razão entre a distância percorrida por um automóvel e a quantidade de combustível gasto no trajeto. Então, galera, ó, consumo médio, distância percorrida por, né, combustível gasto. Olha o tracinho da divisão aí que a gente chama de por, né? Então, ó, vamos ver o exemplozinho que tá falando aí, ó. Caroline foi a São Paulo. Isso. Ó, Caroline foi a São Paulo, né, a Campinas, trajeto cuja distância. Caroline foi de São Paulo a Campinas. Isso, agora sim. Trajeto cuja distância é de aproximadamente 95 km. Foram gastos neste percurso 10 litros de combustível. Qual o consumo médio do carro de Caroline ou Caroline? Então, ó, consumo médio, ó, que é uma grandeza que relaciona quilômetros com litros, vai ficar 95 sobre 10, que vai dar 9,5. Então, o consumo médio foi de 9,5 litros. Né? Numa distância de 95 quilômetros, foram gastos 10 litros. Então, o carro andou 9,5 quilômetros por cada litro por cada litro gasto, né? Ou cada litro gasto, o carro percorreu 9,5 quilômetros. Beleza. Portanto, o veículo de Caroline ou Caroline percorre 9,5 km com 1 litro de combustível.
Tá bebendo bem esse carro aí, hein, galera. Tá aqui, ó. Densidade absoluta, também chamada de massa, né? É aquilo que o professor falou lá no início, né? Existem algumas grandezas, né, que ela tem nome específico, mas ela não modifica a maneira em que os parâmetros são colocados, né? Por exemplo, ó, também chamado de massa específica é a densidade absoluta, tá? Também é chamado de massa específica é a razão entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa, né? Assim, porque as matérias elas têm pesos diferentes, né, galera? E aí isso aqui serve para poder relacionar isso. Então, ó, densidade absoluta, massa do corpo, volume do corpo. Então, massa sobre volume, né? Que a gente representa com aquele 3 no expoente, né, da grandeza. Vamos lá. Exemplo, um cubo, ó o cubo aqui, ó. Cubo, lembrar para vocês aqui, ó. Vértices, 4 vértices, 4 arestas. As arestas aqui no cubo é o mesmo que o lado, né? Então, essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui, ó. Essa linha, essa linha, essa linha, essa aqui, essa e essa. Nós chamamos de arestas. Então, ó, um cubo de ferro de 2 centímetros de aresta. Então, ó, se tem 2 centímetros de aresta, ó, isso aqui vale 2, para cá vale 2, para cá vale 2, tranquilo? Então, ó, um cubo de ferro de 2 centímetros de aresta tem uma massa igual a 15,6 gramas. Qual é a densidade absoluta desse corpo? Olha como é que ficou, galera, ó. 15,6 gramas por 8. Professor, onde está esse 8 aqui? Galera, lembra lá? Ó, vou desenhar o cubo aqui, ó. Se eu quero saber o volume, o que eu tenho que fazer? Volume, eu tenho que base vezes altura vezes largura. Então vai ficar, vou fazer aqui, ó, a aresta ele falou que é 2, 2 vezes 2, ó, vezes 2 aqui, ó, base vezes altura vezes o que? A largura. Então ficou, ó, ficou assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a quanto? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Por isso, esse 8 está aparecendo aqui, ó. E quando a gente faz o cálculo de base vezes altura vezes largura, vamos supor, se a unidade de medida que tiver em centímetros, né? Se a unidade aqui tiver em centímetros, aqui vai ser centímetros, multiplicamos quantas vezes? 3 centímetros cúbicos, né? O volume sempre se relaciona com a unidade de medida vezes 3, e nesse caso o expoente aí vai ser elevado ao cubo, para que nós possamos multiplicar 3 vezes. Então, ó, tá aqui, ó, o peso 15,6 gramas sobre 8 centímetros cúbicos. Isso vai dar 1,95. Ó, o peso continua gramas por centímetros cúbicos. Olha essa explicação aqui agora, como é que ela ficou bacana, galera. Ó, portanto, 1 centímetro cúbico de ferro pesa 1,95 gramas. Cada centímetro cúbico de ferro, cada centímetro cúbico, cada quadradinho de 1 centímetro cúbico tem
1,95 gramas. Beleza. Tomara que isso tenha ficado bem claro para vocês aí. Tá. Dito isto, o que a gente vai fazer? Vai partir aqui para os nossos exercícios, né? Vamos ver esse primeiro exercício aqui. Para ver o que a gente consegue fazer aí. Deixa eu só me posicionar aqui. Opa, onde eu quero... Oh meu Deus, não é isso. Ah, tá, achei. Tá, belezinha. Tá aqui. Então, ó, tá assim, ó. Vitor percorreu 560 quilômetros em 4 horas. 560 quilômetros em 4 horas. Qual foi a velocidade média do seu veículo? Galera, tá, quilômetros por hora tem um nome. Qual o nome? A questão já até disse. Velocidade média. Então, ó, deixa eu botar mais para cá. Então, como é que você vai colocar isso, ó? 560 quilômetros, vou botar tudo aqui embaixo, por 4 horas. Gente, tá meio tortinho assim, mas tá dando para entender. Isso vai dar, se você dividir aí, ó, 140, ó, as unidades de medidas, elas continuam, quilômetros por hora. Tudo bem? Vai dar 140 km por hora. As unidades de medidas, elas continuam. Só que isso tem um nome. Nós chamamos isso de quê? A questão já até deu aí pra gente, velocidade média, né? Deixa eu chegar pra cá pra poder, ó. Aí, ó. O nome disso aqui, ó, é velocidade média. A velocidade média é de 140 km por hora. Tudo bem, galera? Simples assim, bem tranquilinho, tá? Pra gente não se assustar com aquilo que não precisa de esforço muito grande, né? Aí na número 2 aí, ó, tá escrito assim, ó. Em uma cidade do interior do estado, há 24 mil habitantes. Sabendo que a região tem área de 4.000 km², qual é, ó? Densidade demográfica, né? A densidade demográfica da região. Então, ó, você vai escrever densidade, dá para botar tudo aqui, dá. Densidade demográfica vai ser igual 24 mil habitantes por 4.000 quilômetros quadrados, né? Então a nossa densidade demográfica, ela vai ficar de que forma? Vai ficar se você fizer essa divisão aí, vai dar 6 habitantes por quilômetros quadrados. Você vê que a unidade de medida, ela não muda, tá vendo, galera? Ó, habitante por quilômetros quadrados, ó, habitante por quilômetro quadrado. O que você fez aqui, ó, só dividiu, né? Só que a densidade, ela tem um nome. O habitante por quilômetros quadrados tem um nome, que é o quê?
densidade demográfica. Tudo bem, galera? É bem tranquilinho, não tem mistério não, tá? Deixa eu ir agora aqui para esse número 3. Vamos lá. Duas cidades estão a uma distância de 675 quilômetros de uma da outra, né? Joaquim abasteceu o seu carro com 45 litros de gasolina. Então, galera, eu já sei, ó, que vai ser 675 quilômetros por 45 litros de gasolina. Aí ele vai perguntar quantos quilômetros o carro de Joaquim percorreu com 1 litro de gasolina. É só fazer essa divisão, sabendo que ele gastou toda a gasolina, né? Então só corroborou aí com o nosso pensamento. Então vai ficar 675 quilômetros por 45 litros. Isso tem um nome. Qual o nome que se dá, galera? Qual o nome que se dá para quilômetros por litro? Densidade demográfica? Claro que não, né? E aí, galera? Consumo médio? Pode ser, né? E aí ficaria assim, ó. Consumo médio igual. Ó. 675 quilômetros por 45. Isso vai dar quanto? Vai dar 15. Se você fizer essa divisão aí, vai dar 15... Minha caneta tá indo para as cocôs. 15 quilômetros, não por hora, por litro. 15 quilômetros por litro. 15 quilômetros por litro. Tudo bem, galera? Então, ó, com 1 litro de gasolina, você pode escrever isso, né? Com 1 litro, deixa eu botar mais para cá, litro de gasolina, com 1 litro de gasolina, com 1 litro de gasolina, o carro percorre 15 quilômetros. Tudo bem, galera? Então, ficou assim, né? Vamos fazer o número 4 e eu deixo o número 5 para vocês. Tá assim no número 4, ó. O número 4 tá assim, ó. Cadê o número 4? Tá aqui. Um corpo com volume de 2 centímetros cúbicos tem massa igual a 9,6 gramas. Qual é a densidade absoluta desse corpo? É aquela do cubo lá, né? Então, como é que ficaria isso, galera? Então, nós faríamos o que aqui, ó? Nós pegaríamos 9,6 gramas por 2 centímetros cúbicos. Ao fazer essa divisão,
eu vou ficar com 4,8. Galera, lembrando, gramas por centímetros cúbicos. Lembrando que aqui ele já deu os centímetros cúbicos. Na outra lá, ele queria saber qual o centímetro cúbico. Ele falou aresta, né? Aí a aresta me indicou os centímetros cúbicos. Aqui não, ele já deu os centímetros cúbicos. Então, ó, é só dividir um pelo outro. Você vê que lá, quando era aresta, quando eu descobri o centímetro cúbico, que era multiplicar base vezes altura vezes largura, aí eu dividi um pelo outro também. Aqui, ó, tá só dividir, né? Então, quando eu fiz essa divisão, apareceu 4,8 gramas por centímetros cúbicos. Simples assim. Tranquilo, galera? Galera, o número 5 vai ficar para que vocês façam como exercício para as nossas tarefas aí, né? Que a gente vai ter que cumprir. E espero que vocês tenham entendido tudo. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.